Opa, professor Fabrício, o seu facilitador. Vamos aqui à aula 4, tá? Agricultura na pré-história. Vamos lá? Então vamos lá, é uma aula curta, então eu vou ler e explicar, tá bom? Agricultura na pré-história. Durante um longo período da pré-história, os seres humanos se deslocavam com frequência de um território para outro em busca de alimentos. Como já aprendemos, esses povos que não tinham lugares fixos para morar eram considerados nômades. As pessoas que viviam naquela época não sabiam ainda, lá no início da pré-história, ainda não sabiam plantar. Tá? Então eles dependiam de uma semente que caía ali na terra, ali que um passarinho levava, né? Ele defecava e nascia ali uma árvore frutífera, algum pé de alguma coisa ali, eles comiam. Tá? Então esse povo era considerado nômade. O que vem a ser o nômade? Aquela pessoa que fica em busca de alimento. Acabou o alimento daquela mata ali, ele vai migrar, ele vai para outro lugar atrás de alimentos. Tá? Então esse daí eram as pessoas chamadas de nômades, deslocavam, tá? Às vezes os alunos não entendem. Deslocavam é sair de um lugar para o outro. Eu me desloquei à escola, eu fui da minha casa à escola, por exemplo, tá bom? Então os nômades eram essas pessoas que viviam atrás de alimentos. E foi nesse período da pré-história chamado Neolítico, né? Lembrando que lá atrás começou com o Paleolítico, damos isso na aula passada, depois avançou para o Neolítico, né? Por volta de 10 mil anos antes de Cristo, que os seres humanos começaram a desenvolver a agricultura, ou seja, começaram a plantar os seus próprios alimentos. Então, lá no início da pré-história, eles não plantavam. Já no período neolítico, né, da pedra polida, eles começaram a avançar e descobrir a agricultura. Isso aí mudou completamente a vida deles. Tá? Nesse período que grupos humanos, ao observarem as terras que exploravam, descobriram que as sementes que caíam no solo, com o tempo, produziam novos frutos. Foi também no período neolítico que os seres humanos começaram a se instalar perto dos rios. Instalar, no caso aqui, é morar, né? Vimos isso numa aula de português, não lembro qual, que fala do sapo lá que ele se instalou. Neste caso aqui, ó, se instalar é morar próximo aos rios, tá? Ao notarem que o solo nessas regiões era mais fértil e adequado ao cultivo de alimentos. Então é isso, ó, como eu havia falado ali no slide passado, né, na tela passada ali, ó. Eles descobriram que as sementes que caíam, com o tempo elas nasciam, né, produziam novos frutos, tá vendo? E foi nesse período, então, que eles começaram a morar próximo aos rios, porque próximo ao rio as terras são mais férteis, é mais fácil o cultivo. Quando você planta, você não precisa irrigar, não precisa aguar as plantas, vamos dizer assim. Então, próximo ao rio tem as águas, né? Então, facilitou bem mais. Ali as terras são mais férteis. Por isso eles foram morar, né? Aqui ele usou a palavra instalar, que significa, neste contexto, a mesma coisa que morar próximo aos rios, tá? As civilizações do período neolítico desenvolveram ferramentas como machados, facas, para melhorar a agricultura. Usavam instrumentos para preparar o solo, plantar as sementes, armazená-las em potes de cerâmica. Né? E esses avanços permitiram o cultivo de diversas plantas e a produção eficiente de alimentos. Então, com o avanço daqui, ó, isso aqui ainda é antes de chegar na idade do metal, tá? Na idade dos metais. Então, eles conseguiram de maneira mais simples a fazer umas facas, né, afiando as pedras ali, machados, mas ainda de pedra, tá? E com esses instrumentos aqui eles começaram a ser mais eficiente. O que é eficiente? Dar melhores resultados. Uma pessoa eficiente é que dá melhores resultados. Eles começaram então ao cultivo de diversas plantas e a produção eficiente, ou seja, começaram a plantar de maneira melhor, começou a ter melhores resultados, plantar e nascer, tá? Dar melhores resultados. E com o domínio da agricultura, os humanos aumentaram seus estoques de alimentos, ao que permitiu que se fixassem em um só lugar, deixando o nomadismo, eu vou explicando, tá? A partir desse momento, o sedentarismo se tornou um modo de vida predominante, pois não era mais necessário buscar alimentos em outras regiões. Então, a partir do momento que eles começaram a plantar, né, o domínio da agricultura, começaram a plantar, eles aumentaram seus estoques. O que vem a ser estoques? Sabe quando você vai ali na dispensa, no armário da sua casa, sua mãe ali, teu pai, sua família, ele estoca alimentos. Você pode ir lá que vai ter alguma coisa lá, vai ter um arroz, vai ter uma farinha, vai ter um feijão, vai ter alguma coisa. Isso é chamado de estoque, tá? Então, isso, conforme eles começaram a estocar alimento, plantaram, falou, peraí, eu tenho comida, eu não preciso de sair daqui. Eu não preciso, nomadismo, né? Eu posso parar de ser nômade, eu não preciso ir para outro lugar buscar comida, porque agora eu me torno sedentário, ou seja, quando você deixa de ser nômade, que você necessita de ir para outro lugar buscar alimento, você se torna sedentário, você se torna fixo. Agora eu não preciso correr atrás de comida, eu não preciso ser nômade. Agora eu vou ser sedentário. Então, nomadismo vem de nômade e sedentarismo vem de sedentário. Nômade é que vai atrás de alimento e sedentário é aquele que está fixo, morando em algum lugar, porque ele já tem o alimento ali, tá? Então vamos lá.
Atualmente, os agricultores seguem utilizando técnicas na agricultura que os povos na pré-história já usavam. Uma dessas técnicas se chama arar a terra. Ó, técnicas antigas essa. Ó. Isso significa reparar o solo utilizando uma ferramenta chamada arado. Ele limpa o terreno, deixa ele mais fofo e com pequenos buracos onde a semente tem mais chance de germinar. Olha aqui, aqui já é moderno. Ó. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, agricultura utilizando o arado, só que já é um arado bem mais moderno, né? Não é aquele tocado ainda na manual, depois o carro de boi. Isso aqui já é um moderno, mas é uma técnica antiga que faz isso, limpa o terreno, deixa mais fofo, faz os buracos ali e coloca a semente, tá? A evolução da agricultura. Como vimos, a agricultura está presente nas práticas humanas desde o Neolítico, tá? O desenvolvimento da agricultura, portanto, faz parte da história da formação das primeiras sociedades humanas. Conforme essas sociedades modernizaram suas técnicas e tecnologias, a agricultura foi passando por um processo de evolução. Olha aqui já, ó, utilização de tecnologia para a plantação de verduras. Olha como que está moderno. Então você lembra lá que ele era nômade, ia para lá e para cá atrás de comida. Depois ele se tornou sedentário com a evolução da agricultura, né? Começou a plantar do lado dos rios. Olha aqui, ó, já é bem mais moderno, né? Cada dia vai sendo assim, cada dia mais moderno. Então vamos responder as questões? Responda junto com o seu colega as perguntas abaixo. Em que período da pré-história os povos humanos começaram a desenvolver a agricultura? Acabamos de ver isso aqui, quer ver? Ó? Cadê? Vamos ver onde que eu acho isso. Foi no chamado período da pré-história, chamado Neolítico, que os seres humanos começaram a desenvolver a agricultura. Ou seja, foi aqui, ó, no período Neolítico, tá? Então você tem que tentar responder as questões sozinhos, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês, ó. Então vai, tenta responder sozinho, volte ali no texto, tente achar as respostas, tá? Então vai, vou dar um pause aqui, você responde, dá um pause aí e responde. Aí eu coloco aqui e explico, tá bom? Então vamos lá. Pronto. Então, olha lá, os povos começaram a desenvolver lá no período Neolítico, como eu mostrei para vocês lá no começo. Você tem que voltar o texto para achar, tá? Foi lá no Neolítico que eles começaram a desenvolver a agricultura. Por que os seres humanos, no início do desenvolvimento da agricultura, começaram a se instalar perto dos rios? Olha, pela maior quantidade de alimentos encontrado perto das margens dos rios e por facilitar a caça, pois os animais iam até os rios para beber água. Então, ó, além de fazer com que a terra fique mais fértil ali, o que é fértil? Que ela fica mais fácil de nascer as plantas que são plantadas. Ali também, automaticamente, o rio também carrega as coisas e próximo ao rio já nascem algumas coisas, alguns alimentos, tá? Então, são por esses motivos, pela quantidade de alimentos próximos às margens do rio, por facilitar a caça, porque os bichos iam lá beber água e é onde que eles caçavam os bichos ali, né? É um lugar que eles ficam ali na espreita dos bichos para caçar, tá? E também porque as terras ali são mais férteis. Poderia acrescentar aqui, ó, pois ali as terras são mais férteis também. C. Que técnica da agricultura já era utilizada nos tempos da pré-história? Arar a terra, né? Eu até coloquei em algum lugar aqui, ó. Cadê? Teria que achar aqui, né? Eu grifei a palavra arar em algum lugar aqui, ó. Uma dessas técnicas, ó. Cadê? Na pré-história já usava. Uma dessas técnicas se chama arar a terra, tá? Então já era uma técnica bem antiga, né? Peraí que eu acelerei aqui, vamos voltar. Então a técnica antiga é arar a terra. Vamos aqui ao próximo. Junto com um colega, leiam as frases abaixo e assinalem qual está correta. Vamos ler uma por uma. Os seres humanos se mudavam de lugar com frequência em busca de alimentos, por isso eram chamados de sedentários. Errado. Eram chamados de nômades. Vamos pôr acento aqui, porque toda proparoxítona recebe acento, né? Então, assim, ó, ele inverteu. Sedentário é quem fica fixo. Quem muda com frequência em busca de alimentos são os nômades. Então, essa aqui está errada. Vamos para B aqui, ó. A descoberta da agricultura fez com que a população diminuísse. Errado. A população aumentou. Vimos isso na aula passada. Você começou a produzir mais, tá? A agricultura, você começou a produzir mais, e isso fez com que você tivesse mais alimentos, não ao contrário, tá? Então, isso aqui está errado, tá? Ela não diminuiu a população, ela aumentou. C. Os primeiros grupos de plantas que fixaram longe dos rios, se fixaram longe dos rios. Mentira também, né? Eles se fixaram próximo, ó, isso aqui está errado, próximo aos rios, porque ali tinha uma terra mais fértil, já tinha os alimentos que cresciam no entorno, e nós vimos ali na resposta passada que tinha animais que iam beber água e eles aproveitavam para caçar. Então eles não se fixaram longe dos rios, os primeiros grupos, e sim próximo aos rios, está errado, tá? Então só sobra D, né? Com o domínio da agricultura, os seres humanos passaram a estocar alimentos que eram armazenados em grandes recipientes de cerâmica. Sim, essa é a resposta, tá? Eles começaram a estocar, né? Vamos voltar lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Eles começaram a estocar, tá? Seus alimentos nas cerâmicas ali, tá bom? Tá vendo aqui, ó, eles já usavam
esses potes aqui, ó, para armazenar. Nesse período aqui também tinha a fabricação de cerâmica, então eles armazenavam as sementes, tá bom? Então, deixa eu ver se acabou. Acho que tem mais uma aqui, né? Tem mais... Então, vamos responder essa aqui, então. Complete as lacunas, né? Lacuna, já ensinei vocês, os meus alunos, que lacunas são esses espaços aqui, com as palavras que faltam no texto abaixo. Então, essas palavras aqui vai completar essas lacunas, esses espaços aqui. Então, vamos lá. Arar a terra é uma técnica da agricultura. Ó, da agricultura. Aí eu risco aqui para facilitar. Usada para preparar o solo. Para preparar o solo. O solo é o quê? A terra. Para o plantio. Tá? Então, cadê solo? Plantio, ó. Plantio. No período neolítico, o que era simples? Ferramentas, né? Opa, ó, isso aqui é um F, hein, gente? Ferramentas. Tá? Ferramentas. Cadê? Clico. No período neolítico, ferramentas simples eram usadas para revolver. Revolver é mexer o solo ali, ó, facilitando o crescimento das plantas. Crescimento das plantas. Cadê as plantas? Das plantas. Com o tempo, o uso de animais, então animais, né? Cadê os animais? Tornou esse processo mais eficiente, né? Eficiente. O que é eficiente? Melhor, né? Uma pessoa eficiente é uma pessoa que é eficiente. Tem um N aqui, ó. Eficiente. Permitindo cadê eficiente? Cadê eficiente? Só sobrou o quê? Cultivo. Permitindo o cultivo em maior escala. Cultivo é a plantação, né? Cultivar. É isso, pessoal. Acabou. É isso aqui, ó. Tá bom? Então é isso. Até mais.